Certa vez, uma mulher ficou surpresa ao descobrir que seu namorado havia criado uma escultura que representava a sua pose mais sedutora. Uma pose que era exclusiva deles. Para sua surpresa, ele expôs essa obra em um lugar de destaque na galeria, acompanhada do nome dela. A multidão se reuniu ao redor da escultura, discutindo-a, enquanto ela permanecia ali em estado de choque. O namorado apareceu por trás dela, sorrindo, e começou a se gabar de sua criação, sem se preocupar com o que ela sentia. Ela, em silêncio, decidiu deixar o local. Posteriormente, ele entrou em contato com Suzy, afirmando que estava envergonhado por ela ter se tornado parte de sua arte, mas que só incluía pessoas que amavam em suas obras. Suzy estava magoada e pensou que ele poderia ter conversado com ela antes. A responsabilidade parecia recair apenas sobre ela. Na manhã seguinte, uma amiga tentou confortá-la, sugerindo que nenhum artista usaria alguém como modelo se não houvesse amor verdadeiro. Isso a fez sentir-se um pouco melhor. Contudo, à noite, outra amiga alertou sobre a falta de confiança no namorado. Suzy decidiu então fazer uma visita surpresa ao estúdio dele. Ao abrir a porta, viu o namorado beijando uma aluna. Naquele instante, as palavras afetuosas dele começaram a parecer vazias. E Suzy percebeu que era apenas parte de um jogo. Ela decidiu que o relacionamento não deveria continuar. Para escapar dos seus pensamentos, foi a um bar, onde um jovem atraente a abordou. Inicialmente, Suzy rejeitou suas investidas, mas ao notar sua persistência, acabou cedendo um olhar curioso. Ele a elogiou suavemente, fazendo com que ela se sentisse atraída. O rapaz a convidou para jogar dardos, e durante o jogo ele tocou gentilmente seu ombro, transmitindo uma sensação de conforto. Quando ela acertou o alvo, comemorou com entusiasmo. Ele, então, fez um gesto carinhoso ao dizer que ela ficava ainda mais bonita quando sorria. Suzy achou a frase um pouco exagerada, mas seu coração começou a derreter lentamente. Ele desenhou uma pequena borboleta em seu pulso, explicando que se o desenho estivesse lá na próxima vez que se encontrassem, significaria que havia uma conexão verdadeira entre eles. Quando Suzy perguntou por que a borboleta, ele respondeu que esse inseto se fixa em uma única flor durante toda a vida. Ele desejava que a vida dela fosse sempre doce. Ele soprou suavemente sobre o desenho, como se fosse um gesto casual, mas tudo parecia planejado. Quando ele se inclinou, revelando sua própria tatuagem de borboleta, Suzy ficou ainda mais intrigada. O olhar atencioso dele tocou seu coração. Quando ele tentou avançar, Suzy se retraiu, mas o rapaz fez um gesto gentil, acariciando sua cabeça, fazendo com que suas dúvidas se dissipassem. Naquela noite, eles estavam do lado de fora do bar, apreciando a lua. Ele ofereceu um cigarro a Suzy, que não sabia fumar. Uma mulher bêbada passou e pediu um cigarro. Para mostrar que pertencia a Zion, Suzy colocou o cigarro nos lábios, mesmo sem saber usá-lo. Após a saída da mulher, Zion convidou Suzy para ir à sua casa para algumas aulas. Hesitante, ela se desculpou e foi ao banheiro, mas ao voltar, ouviu Zion conversando de maneira íntima ao telefone. Isso a deixou desanimada, e ela deixou o bar sem dizer nada. Na manhã seguinte, Suzy decidiu cortar o cabelo e se concentrar em sua vida. Enquanto comprava suprimentos para pintar, avistou Zion, mas quando tentou alcançá-lo, ele já havia desaparecido, o que a deixou emocionalmente abalada. Para se distrair, participou de um evento social com uma amiga, onde o destino a reuniu novamente com Zion, embora ninguém tivesse comentado sobre seu encontro anterior. Durante as apresentações, Suzy ficou sabendo que o nome dele era Zion, e ele também descobriu o dela. Sentaram-se um em frente ao outro, e Suzy tentou se convencer de que o encontro anterior poderia ter sido um mal-entendido. Enquanto tentava pegar um pedaço de pão, sua amiga pegou a última fatia. Zion, então, pediu educadamente outro prato de pão para Suzy. Enquanto todos estavam ocupados com conversas, ele a observava em silêncio. Suzy sentiu que desta vez tudo parecia genuíno. Contudo, quando a garçonete deixou o telefone na mesa, Zion fez gestos sugestivos com o aparelho, o que deixou Suzy insegura, levantando a dúvida sobre a sinceridade dele. Percebendo sua mudança de humor, Zion a levou para tomar sorvete. Durante a conversa, ele questionou o motivo de Suzy ter saído sem se despedir. Enquanto falavam, ele colocou a mão no ombro dela, e o desenho da borboleta em seu pulso tornou-se visível. Ao vê-lo, Zion sorriu, e Suzy começou a acreditar que talvez ele fosse seu par ideal. Ao longo da noite, Suzy aguardou uma mensagem de Zion,
temendo a possibilidade de responder. No dia seguinte, ela sugeriu aos amigos que fossem dar uma volta para encontrar Zion. No entanto, ao vagar pelo campus, não o encontrou e acabou perdendo sua tarefa, sendo reprimida pelo professor. Depois da aula, ela voltou para casa com seus amigos. Um dia, ao saber que um colega havia esquecido os fones de ouvido, se ofereceu para ajudar. Ao retornar à escola, correu diretamente para a sala de escultura de Zion, mas encontrou apenas uma escultura gigante de borboleta, a obra premiada dele. Depois de esperar vários dias, teve um momento encantador quando ficou sozinha na sala de aula e Zion apareceu. Ele percebeu que Suzy estava à procura dele e se aproximou. Mesmo um pouco relutante, Suzy não conseguiu resistir ao seu charme, e um momento divertido entre eles fez com que os outros alunos também ficassem impressionados. Naquela noite, Suzy completou sua tarefa de escultura, enquanto Zion esboçou seu rosto. Ao saírem, as pétalas de flores espalhadas pelo chão criaram uma atmosfera romântica. Eles conversaram e se abraçaram, e Suzy's melhor amiga alertou que Zion geralmente não envolvia suas namoradas em sua arte, mas ela sentia que o que tinham era diferente. Naquela noite foram a um bar, onde Zion a puxou para perto e mordeu levemente sua orelha, criando um clima íntimo. Quando estavam prestes a se beijar, alguém os interrompeu. Envergonhada, Suzy foi ao banheiro e, ao voltar, viu uma garota chamada Shasha chamando Zion para jogar. Ele, no entanto, recusou o convite e se dirigiu a Suzy, colocando a mão em seu ombro. Shasha então segurou a mão de Suzy, convidando-a também, e Suzy percebeu que o mesmo desenho da borboleta estava no pulso de Shasha. Seu coração se partiu ao perceber a verdade. Ela saiu silenciosamente, mas Zion a seguiu, explicando que a borboleta era um desenho feito por Shasha. Mas Suzy, não querendo ouvir, afastou-se dele. Em casa, sentou-se à beira da cama e refletiu sobre o relacionamento. Decidiu que era melhor terminar com Zion. Quando ele apareceu na aula, Suzy estava posando para uma escultura. Ao cair, Zion correu para ajudá-la, mas ela, emocionalmente ferida, disse que estava bem e que ele deveria continuar seu trabalho. Zion insistiu em que apenas queria vê-la, mas Suzy já não estava tão receptiva. Mesmo assim, à noite, pensou se Zion se comportava da mesma forma com outras garotas e não respondeu suas mensagens. Quando ele a ligou, Suzy foi ríspida, mas as palavras dele a fizeram sorrir. Na manhã seguinte, quando ainda dormia, a campainha tocou. Zion estava à porta, e a cena que se seguiu parecia um sonho, mas ao receber uma mensagem, percebeu que tudo não passava disso. Ao abrir os olhos, percebeu que estava atrasada, e ao pedir um bloco sanitário a uma colega, não obteve resposta devido ao jogo em que a garota estava ocupada. Mesmo com cólicas, Suzy completou sua apresentação de classe. Assim que terminou, saiu rapidamente. Em um canto tranquilo, Zion a parou afetuosamente, percebendo que ela parecia abatida. Ele se despediu de seu casaco, cobrindo seus ombros. Suzy estava confusa, sentindo a gentileza dele em contraste com seu passado duvidoso. Ao verificar suas redes sociais, viu que a maioria de seus seguidores eram meninas, aumentando sua desconfiança. Sua amiga recomendou que se mantivesse distante de Zion e sugeriu que os dois fossem a uma festa juntos para conhecer melhor um ao outro. No dia da festa, Zion não havia chegado e um veterano começou a flertar com Suzy, criando uma atmosfera desconfortável. Quando Zion finalmente chegou, a energia mudou e todas as garotas se aglomeraram ao redor dele. O veterano ficou irritado e continuou conversando com Suzy, o que tornava tudo mais estranho. Zion a retirou da festa, mas o veterano seguiu. Ao questionar o relacionamento deles, Suzy ficou confusa e Zion disse que não estava com ela, o que a magoou profundamente. Sentindo-se insignificante, ela se afastou e sua amiga a confortou. A festa continuou em casa, onde Suzy havia convidado Zion. O jogo girando a garrafa teve uma regra, onde quem fosse escolhido teria que jogar um jogo de beijo. O barulho atraiu a atenção dos vizinhos. Quando Zion chegou, uma vizinha ficou encantada com ele, mas o jogo terminou rapidamente. Mais tarde, quando Suzy saiu para jogar o lixo, viu Zion competindo com uma garota por bolinhos. A expressão da garota mostrava sua decepção por não ter a chance de jogar com Zion. Quando ele percebeu Suzy, veio até ela e explicou que apenas cumpriu um pequeno desejo da garota. Ele então perguntou se ela não queria ter jogado com ele. Suzy se sentiu um pouco desconfortável e, ao perceber o batom em seus lábios, limpou-o e, em um impulso, o beijou. Após aquela noite, Suzy aguardou ansiosamente uma mensagem de Zion, mas hesitou em enviar uma,
temendo parecer desesperada. Sem saber, Zion estava no aeroporto recebendo sua ex-namorada, Xiaoya. Enquanto passeava pelo campus, Suzy viu Zion e sua ex de mãos dadas, parecendo muito próximos, o que partiu seu coração. Ela se escondeu em uma loja de conveniência e encontrou Xiao Wen, um júnior que admirava há tempos. Eles conversaram e trocaram contatos. Xiaoya, observando de longe, notou a atenção de Zion em Suzy e sentiu ciúmes. À noite, Suzy recebeu mensagens carinhosas de Xiao Wen e gostou de ser cortejada. No entanto, ao olhar para a tela de conversa com Zion, seu sorriso desapareceu lentamente. No dia seguinte, Xiao trouxe frutas e a convidou para um filme, mas Zion apareceu de repente, colocando a mão no ombro dela. Quando descobriu que ambos iriam ao filme, brincou sobre o ator principal ser um especialista em beijos, provocando Suzy. Ela, irritada, o levou ao telhado e tiveram uma discussão intensa. As coisas pioraram e decidiram seguir caminhos diferentes. Xiao Wen, ouvindo a discussão, gentilmente disse a Suzy que isso não importava e a convidou novamente para o filme. Suzy, querendo aliviar o clima tenso, aceitou felizmente. Eles se divertiram juntos em um jantar, sala de escape, fotos e um filme. Ao olhar para as fotos, Suzy sentiu que esse amor parecia autêntico. No caminho de volta, Xiao Wen a abraçou timidamente, prometendo cuidar dela e se inclinou para beijá-la. Mas ao ver seu movimento desajeitado, Suzy lembrou-se de Zion e começou a sorrir, fazendo Xiao Wen se sentir desconfortável e sair. De volta em casa, Suzy começou a comparar Xiao Wen e Zion, decidindo excluir todos os contatos de Zion para não se confundir. No dia seguinte, ao encontrar Xiao Wen no festival da escola, ficou chocada ao ver que ele tinha uma namorada e a estava segurando de perto. Suzy percebeu que até mesmo Xiao Wen, que parecia tímido, era um conquistador. Zion, que observava de longe, sentiu uma possessividade despertar dentro dele. Naquela mesma noite, Zion ligou para Suzy, mas ao ouvir apenas tosses do outro lado, sua preocupação aumentou. Ele ficou tão ansioso que chamou a polícia. Quando Suzy voltou para casa com remédios, encontrou uma multidão de policiais e pessoas do lado de fora. Ao entrar, viu Zion preocupado, e quando ele percebeu que ela estava bem, finalmente se sentiu aliviado. Depois que a equipe de resgate se foi, ele fez questão de verificar a temperatura dela. À noite, Suzy deitou-se em sua cama, arrependida pelas palavras ríspidas que havia dito. A campainha tocou e Zion apareceu com remédios, dizendo que primeiro era comida, depois remédio, com sinceridade nos olhos. O coração dela começou a amolecer novamente. Ela o convidou para entrar e preparou um ramen. Após o jantar, Suzy começou a sentir sono. Zion a carregou para a cama e cuidadosamente a cobriu. Ele se sentou ao lado dela e contou uma história de ninar. Na manhã seguinte, ao acordar e vê-la ao seu lado, seu coração se encheu de calor. Ela acariciou suavemente o rosto dele. Zion foi se refrescar e Suzy o achou incrivelmente bonito. Ao ouvi-la elogiá-lo, um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Ele voltou e, com delicadeza, prendeu seu cabelo. Naquele momento, Suzy sentiu o carinho dele e não conseguiu resistir, e o beijou. Após aquele beijo apaixonado, algo se consolidou em seu coração. Embora se vissem apenas ocasionalmente, o relacionamento entre eles começou a se aprofundar. Decidiram se encontrar uma vez por semana, especialmente aos sábados. Naquele sábado, Suzy acordou cedo, preparou-se com cuidado e ficou ansiosa pela chegada de Zion. Quando ele chegou, viu a mesa repleta de garrafas de cerveja e rapidamente explicou que era apenas para criar um clima. Zion entendeu sua ansiedade, mas não comentou. Ela então pendurou um delicado carrilhão de vento em forma de borboleta ao lado de sua cama. Ao ver esse lado atencioso e suave dela, Zion se sentiu ainda mais atraído. Lentamente, ele se tornou uma parte constante da vida de Suzy, e ela se acostumou a passar noites com ele. Na faculdade, se comportavam como estranhos, mas quando estavam sozinhos, trocavam olhares discretos. À noite, eram um casal perfeito, compartilhando jantares e se aconchegando. Tudo ia bem, até que a ex-namorada de Zion, Xiaoya, começou a se incomodar com a frequência com que se viam, e isso causou algum atrito no relacionamento. O pior momento foi quando Zion esqueceu o aniversário de Suzy. Quando ela ligou e disse que não se encontraria, ele parecia não perceber sua raiva. Machucada, Suzy desligou e sentou-se sozinha no ônibus, sob a chuva. Nesse momento, um velho amigo de infância, Doohy, a reconheceu. Ao se reencontrarem, Suzy ficou emocionada ao saber que ele agora era chefe de cozinha em um restaurante universitário em Seul. Quando chegaram à rodoviária,
Durri a convidou para o café e trocaram contatos. Durante a conversa, Durri deixou cair algumas batatas e, ao ajudar, a chuva começou a cair mais forte. De repente, um guarda-chuva apareceu sobre ela. Suzy olhou para cima e viu que era Durri, que havia saído do ônibus apenas para protegê-la. Ele segurou o guarda-chuva enquanto caminhavam, embora sua própria roupa ficasse encharcada. Ao chegar em casa, Suzy percebeu o quanto o carinho de Durri era genuíno e, em seu coração, desejou ter conhecido ele antes. No seu aniversário, Suzy estava sozinha no metrô quando Zion apareceu de repente diante dela. Ela ficou animada e juntos decidiram explorar a cidade. Zion presenteou Suzy com um doce. Quando ela sugeriu que eles saíssem para jantar, ele hesitou, como se tivesse outros planos, mas acabou indo à casa de Suzy, onde decidiu preparar sopa de algas marinhas para a comemoração. Enquanto cozinhava, Zion voltou a flertar com Suzy, e ela não conseguiu resistir ao seu charme. No entanto, um momento romântico entre eles foi interrompido quando o telefone de Zion tocou. Ao atender, ele viu que era uma chamada de Xiaoya, e sem hesitar, se afastou para atender. Suzy, percebendo que ele poderia passar o resto da noite com outra garota, ficou frustrada. A sopa de algas marinhas estava na mesa, e com fome, ela decidiu ir ao supermercado, mas nada parecia atraente. Então decidiu ir ao café de Durri. Quando chegou lá, o rosto de Durri se iluminou e eles compartilharam lembranças da infância. Durri trouxe um prato de macarrão e um bolo de chocolate, e Suzy, mesmo perguntando casualmente sobre o macarrão, só conseguia pensar em Zion. Durri acendeu uma vela para seu aniversário, e Suzy desejou que o tempo pudesse parar naquele momento. No dia seguinte, vestiu uma roupa que Zion havia lhe dado e foi encontrá-lo no jardim da escola. Ela chegou cedo, enquanto ele apareceu tarde, despreocupado e com doces na boca. Quando se aproximou, Suzy sentiu um desconforto e tentou mudar de assunto. Ao voltar para casa, Suzy ficou surpresa ao ver seu ex-namorado esperando por ela, que a acusou de estar com Zion. Suzy, irritada, afastou-se dele, sentindo-se incomodada com os comentários e julgamentos. Refletindo sobre sua vida amorosa, Suzy se perguntava se havia se tornado muito complicada. Decidiu que precisava se afastar de Zion, mas ao vê-lo novamente, ficou sem palavras. Nesse momento, um homem mais velho apareceu e deu um soco em Zion, deixando Suzy em choque. Ao chegarem à delegacia, foi revelado que o homem era irmão da ex-namorada de Zion, que estava irritado por ele se aproximar de sua irmã, mesmo ela já tendo um namorado. O homem também alertou Suzy sobre a situação. Sentindo-se magoada, Suzy perguntou a Zion por que ele estava se envolvendo com outra garota, e ele respondeu casualmente que não via problema nisso, já que ela ainda gostava dele. Suzy, furiosa, questionou qual era a natureza do relacionamento deles, e Zion apenas disse que antes isso não a incomodava. Frustrada, Suzy decidiu que era hora de terminar tudo. Ao ver a indiferença de Zion, ela se afastou. Em casa, estava prestes a jogar fora o vestido que ele lhe dera, mas acabou segurando-o e chorando a noite toda. Com a partida de Zion, a vida de Suzy começou a se normalizar, embora às vezes ela se pegasse pensando nele. Um dia, ao ver um presente pendurado em seu portão, brincos e um colar, lembrou-se de quando seu colar havia quebrado, e como Zion havia notado e lhe trazido um substituto. Suzy tentou ligar para Zion, mas o número estava desconectado. Logo, se encontraram novamente em uma escada, onde Suzy decidiu devolver os presentes. Zion, machucado, disse que se ela não os quisesse, era melhor jogá-los fora. Quando estavam juntos, o telefone de Zion tocou novamente, e ao ver que era Xiaoya, ele atendeu sem pensar. Suzy, percebendo isso, se afastou em silêncio. Na verdade, Xiaoya estava doente e Zion a acompanhou ao hospital como um amigo preocupado. Ela, percebendo a tristeza de Zion, perguntou por que ele estava tão abatido, e ele respondeu que não gostava da pessoa que era e queria mudar. O dia da apresentação de obras de arte de Suzy chegou, e quando ela estava escolhendo um assistente, Zion levantou a mão sem hesitar. Suzy ficou surpresa com o gesto. Zion segurou sua mão e olhou profundamente em seus olhos, como se quisesse dizer algo. Ambos trabalharam juntos na oficina de Zion, focando apenas no trabalho, sem tocar em assuntos pessoais. Surpreendentemente, eles começaram a se sincronizar, e Suzy sentiu uma antiga familiaridade surgindo novamente. À distância, Xiaoya os observava, sentindo ciúmes. Um dia, enquanto Suzy estava se servindo de água, Xiaoya, intencionalmente, chamou Zion e, ao soltar um isqueiro, fez com que Suzy ficasse preocupada.
Ela perguntou qual era o relacionamento deles, e Xiaoya, confiante, respondeu que era ex-namorada de Zion e ainda estava com ele. Suzy ficou incomodada e se afastou rapidamente. Os colegas de classe notaram o comportamento de Suzy em relação a Zion, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Sentindo-se confusa, Suzy decidiu voltar para sua cidade natal. Ao chegar lá, soube que Durri também estava de volta e pretendia abrir um restaurante de macarrão. Dias depois, seus amigos a visitaram e sugeriram ir ao café de Durri. Suzy concordou, mas pediu para não contarem a Zion. Enquanto isso, Zion, sem entender sua ausência, foi até Xiaoya em busca de respostas. Xiaoya, já ciente de tudo, revelou a ele que Suzy havia voltado para sua cidade natal. Imediatamente, Zion partiu para encontrá-la. Durri, ao saber que Suzy estava de volta, também foi vê-la. Eles se encontraram na praia, onde Durri trouxe comida que havia preparado com carinho. Suzy, admirando sua natureza atenciosa, questionou-se se ele já havia amado outras garotas. Mas Durri respondeu que nunca tinha se apaixonado, pois a garota que ele gostava sempre tinha um namorado. Quando Durri perguntou se Suzy tinha um namorado, e ela respondeu que não, a felicidade dele foi visível. Então, ele confessou que sempre teve sentimentos por Suzy desde a infância, mas nunca teve coragem de se declarar por causa de mal-entendidos. Com isso, eles se aproximaram e, após algumas bebidas, ficaram conversando no carro. Durri notou que Suzy havia adormecido em seu ombro e, com gentileza, ajustou sua cabeça e a cobriu com um cobertor. Do lado de fora do carro, Durri esperou por Suzy a noite toda. Quando ela acordou e viu que ele havia passado a noite ali, seu coração amoleceu. Enquanto isso, Zion estava em um local onde Suzy costumava se sentar, relembrando momentos do passado. Com o tempo, Suzy começou a esculpir novamente e sua obra começou a se assemelhar a Zion. Ao ver Durri do lado de fora de sua janela de estúdio, Suzy entrou em pânico e rapidamente cobriu a escultura. Depois, os dois saíram para um passeio de bicicleta, explorando a cidade. Durri capturou os momentos felizes de Suzy com sua câmera, e quando ela percebeu que todas as fotos eram dela, um sorriso se espalhou em seu rosto. Enquanto isso, Zion recebeu um carro de presente de sua mãe. Ao mencionar uma viagem a Paris, Zion não conseguia parar de pensar em Suzy, e sua mãe a aconselhou a clarear a mente à distância. Essas palavras tocaram o coração de Zion, que decidiu ir à cidade natal de Suzy. Enquanto isso, Suzy e Durri estavam no mercado, e a atmosfera calorosa da pequena cidade fazia parecer que eram um casal. Ao voltarem, a bicicleta de Suzy teve um pneu furado e juntos andaram na mesma bicicleta. Durri cobriu o banco com uma camiseta e Suzy se emocionou com um gesto carinhoso. Quando Zion viu Suzy feliz com Durri, seu sorriso congelou. Irritado, ele começou a segui-los. Durri percebeu a mudança no clima e se posicionou protetoramente na frente de Suzy. A tensão aumentou até que os amigos de ambos chegaram, quebrando o gelo. Durro recebeu todos calorosamente, mas o olhar de Zion estava fixo em Suzy, que, nervosa sob sua atenção, se afastou. Mais tarde, ele organizou a estadia de todos e sugeriu ir a um parque de diversões. Todos se separaram em grupos, mas Suzy acabou no carro de Zion, onde ele a deixou sentar na frente. O silêncio era palpável, e Zion observava pelo retrovisor. Quando seus olhares se cruzaram, Durri estava na frente, sentiu a tensão. No parque, ver Suzy feliz deixou Durri radiante, e ele até ganhou um ursinho de pelúcia para ela. Zion, observando a distância, sentiu ciúmes do vínculo entre os dois. Mesmo na roda gigante, sua preocupação aumentava, pensando que Suzy estava fazendo tudo para provocá-lo. O melhor amigo de Suzy, percebendo a situação, decidiu colocar Durri em um grupo com Zion e Suzy, fazendo com que acabassem sozinhos. No alto da roda gigante, Suzy comentou sobre a beleza da vista, enquanto Zion se ajoelhava prestes a dizer algo emocional. O rosto familiar dela deixou abalada. Após voltarem do parque, a irmã mais nova de Durri, Dushan, ficou encantada por Zion e começou a segui-lo. Isso deixou Suzy desconfortável, e sua amiga gentilmente perguntou por que ela estava evitando Zion. Suzy, triste, respondeu que ele já tinha uma namorada e pediu para não serem ligados novamente. Todos perceberam a aproximação entre Suzy e Durri e perguntaram como se conheceram. Durri, corando, revelou que eram amigos de infância e que Suzy foi seu primeiro amor. Suzy lançou um olhar a Zion, mas ele se mostrou indiferente. Após o jantar, todos jogaram um jogo de sussurros e Durri caiu após 2 rodadas. Ele aproveitou a oportunidade para fazer uma pergunta secreta a Zion
e todos ficaram curiosos sobre a resposta. Enquanto isso, Suzy se distraía. No entanto, Zion permaneceu em silêncio em um canto, levando os outros a acreditarem que ele realmente havia mudado. Alguém, brincando, perguntou se a pessoa que ele gostava estava entre eles. Mais tarde, Doohy machucou a mão e Suzy rapidamente o levou para os primeiros socorros. Sozinhos, Doohy perguntou a Suzy qual era seu relacionamento com Zion, e ela não tinha uma resposta clara. Dushan, mais tarde, revelou que a pergunta que fez a Zion foi sobre quem ele queria beijar naquela noite. Suzy ficou um pouco chocada, mas respondeu que provavelmente era apenas uma brincadeira. Nesse momento, Zion entrou em silêncio e notou um pequeno corte no braço de Suzy. Ele segurou sua mão gentilmente, aplicou remédio e soprou suavemente na ferida. Suzy ficou profundamente tocada por seu gesto delicado e, ao se sentir atraída, não conseguiu evitar beijá-lo. Porém, logo se afastou, tentando distanciar-se daquela sensação. Mais tarde, enquanto caminhava com Dushan em uma rua estreita da cidade, ele preparou um cenário romântico com balões, luzes de fada e um buquê. Quando finalmente fez a proposta, Suzy educadamente recusou, explicando que havia voltado para escapar de Zion. Quando Dushan perguntou se ela e Zion poderiam se reconciliar, Suzy respondeu que não, nunca mais. O silêncio que se seguiu foi pesado, e lágrimas começaram a cair silenciosamente de seu rosto. Dushan, tentando consolá-la, abriu os braços, mas Suzy se afastou, deixando-o para trás, enquanto Zion observava a cena à distância. Dushan voltou triste, segurando o buquê, e Zion compreendeu que a confissão dele falhou. Dushan, sério, pediu para que Zion não voltasse a procurar Suzy, pois ela disse que o tempo com ele foi a fase mais embaraçosa de sua vida. Zion apenas sorriu amargamente. Após o feriado, Suzy se preparou para voltar à escola, mas, para sua surpresa, ninguém a recebeu. Após rejeitar Zion e Dushan, sua vida se tornara silenciosa. Quando o carro estava prestes a partir, Dushan apareceu de última hora. Suzy ficou surpresa, pois havia acabado de rejeitar sua proposta. Mesmo assim, ele trouxe uma sobremesa e, com carinho, desejou que ela tivesse uma boa viagem. Depois de descer do carro, Dushan ligou e disse que nunca pararia de persegui-la. Ao voltar para casa, Suzy recebeu uma mensagem doce de Dushan, mas a ligação que realmente esperava era de Zion. Dushan, lembrando que Suzy amava chocolate, decidiu se tornar chefe de confeitaria e prometeu visitá-la em breve. Suzy não o rejeitou, mas em vez disso, convidou-o para um jantar. Enquanto isso, quando Zion voltou para a escola, suas obras de arte começaram a receber atenção, sendo notadas pela VCU. Quando Suzy soube que Zion poderia ir para a América para mais estudos, decidiu procurá-lo. Zion, um pouco desanimado, levou Suzy a uma sala de exposições de arte, onde ela percebeu que era o mesmo lugar onde seu ex-namorado havia exibido sua escultura. Para Suzy, era desconfortável, mas para Zion, era onde ele a conheceu pela primeira vez. Ele acreditava que era o destino, mas para Suzy, era apenas uma coincidência. Determinado a reconquistá-la, Zion fez de tudo para que ela voltasse a ser sua modelo no estúdio. Os alunos ficaram surpresos ao ver uma garota tão elegante se tornar modelo. Contudo, apenas Suzy sabia que tudo era por causa dela. Sempre que Zion estava entre os alunos, seu olhar se fixava em Suzy. Dias depois, Dewey realmente chegou a Seul e trouxe almoço para Suzy. Ela estava animada, mas o momento próximo entre eles foi notado por Zion, que se afastou silenciosamente. Suzy mostrou sua obra de arte a Dewey, que elogiou, e na presença gentil dele, ela se sentiu emocionada, como se estivesse dividida entre dois relacionamentos. Após a saída de Dewey, Suzy se sentiu culpada e decidiu caminhar sozinha pela rua. Sem perceber, acabou no mesmo beco onde havia conhecido Zion. Nesse momento, Zion a ligou, mas ela não atendeu. O que não sabia era que ele estava bem atrás dela. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu parar. Nesse silêncio, começaram a se entender. Desta vez, Zion não cruzou os limites. Ele apenas caminhou ao lado de Suzy e a deixou em casa. Enquanto isso, Dewey contava a seus amigos sobre Suzy, e todos incentivavam que ele confessasse seus sentimentos. Quando Dewey chegou até a casa de Suzy, ficou surpreso ao vê-la entrar com Zion. Suzy disse a Zion para esperar enquanto pegava suas coisas, mas Zion percebeu Dewey e a seguiu. Dentro da casa, Zion viu o carrilhão de vento na varanda e lembrou-se de suas memórias. Suzy entregou suas coisas e pediu que ele fosse embora, mas ele se sentou, segurou sua mão e fez uma piada leve, fazendo Suzy relaxar um pouco. Os olhares deles se encontraram,
e um silêncio estranho preencheu o ambiente. Zion inclinou-se lentamente em direção aos lábios dela, mas Suzy o afastou. Ela abriu a geladeira para se refrescar, mas Zion não desistiu. Ele segurou suavemente seu ombro e sussurrou algo. Naquela noite, Suzy não conseguiu dormir, pensando se as palavras de Zion eram sinceras ou apenas mais um ato. No dia seguinte, a confusão emocional de Suzy afetou seu progresso na arte, resultando no cancelamento de seu intercâmbio na França. Em sua cidade natal, Durri assistia a um vídeo de Suzy e decidiu ligá-la. No mesmo momento, Zion chegou para consolá-la, o que a deixou triste, pois percebeu que havia escolhido Durri em seu momento de dor. Zion, sentindo-se partido, começou a acreditar que Suzy realmente havia seguido em frente. Sentindo a tristeza de Suzy, Durri decidiu ir a Seul mais uma vez. Naquela noite, Zion procurou uma nova oportunidade para conversar com Suzy. Antes de sair do ônibus, ele pegou uma pulseira que ela havia feito à mão e, sem dizer nada, amarrá-la em seu pulso. Suzy não recusou e uma nova esperança acendeu no coração de Zion. No dia seguinte, durante o almoço, Suzy recebeu uma ligação de Durri. Ao ouvir que ele havia ido encontrá-la, ela pulou de alegria e se afastou, deixando Zion para trás. Durri trouxe um presente especial, um álbum de fotos com memórias da praia. Ele confessou que ficou chocado ao ver Zion em sua casa. Suzy, entendendo tudo, ficou confusa. Ao voltar para casa, viu Zion esperando do lado de fora, encharcado pela chuva. Ele já sabia que Durri havia visitado, mas nunca mencionou isso a ela. Quando Zion a acusou de machucá-lo, a paciência de Suzy se esgotou e ela desabou em lágrimas, exausta daquele relacionamento. Zion, também na chuva, reconheceu que havia brincado com os sentimentos dela, mas não compreendia por que suas palavras causaram tanta dor. No dia seguinte, Suzy foi para a escola, mas um novo desgosto a aguardava. Seu projeto de escultura foi destruído por um ventilador de teto que caiu. Com a graduação se aproximando, isso se tornou um desastre. Suzy se sentou no chão, olhando para os pedaços quebrados. Enquanto isso, Zion recebeu uma ligação e, ao chegar, viu Suzy em uma situação difícil. Ele se sentou silenciosamente ao lado de Suzy, oferecendo apoio. "Vamos fazer isso de novo", disse. Desta vez, ambas estavam totalmente focadas no trabalho. Não havia mais a tensão romântica de antes, apenas um entendimento silencioso e apoio mútuo. Suzy achou essa fase pacífica. Zion mantinha distância, nunca oferecendo a Suzy um lar, mas sempre que via Suzy dormindo em algum lugar, ele a cobria silenciosamente com um cobertor. O projeto deles foi concluído antes do prazo. As lágrimas encheram os olhos de Zion, mas ele apenas sorriu, dizendo: "Espero que sua graduação seja perfeita." Queria dizer mais, mas temia machucar Suzy novamente, então saiu em silêncio. Ao observar o rosto triste de Zion, os olhos de Suzy se encheram de lágrimas também. Depois daquele dia, Zion simplesmente desapareceu. Suzy voltou à sua rotina, mas se sentia vazia por dentro. Em todos os lugares que ia na cidade, as memórias de Zion a seguiam. Um dia, ao abrir acidentalmente o álbum de desenhos que ele lhe dera, descobriu que todos os esboços eram dela. Seu coração se encheu de emoção. No dia da formatura, Suzy usou a pulseira que Zion lhe havia dado. Durri também estava lá para comemorar, trazendo seu amigo Yang Ji-gang junto. No entanto, quando Durri avistou Zion na multidão, ele puxou seu buquê silenciosamente. Ao sair correndo para encontrá-la, percebeu que Zion já havia partido. Então, Durri seguiu Suzy em silêncio, compreendendo completamente que ela nunca o amou como ele a amava. Suzy lançou a ele um olhar culpado, mas Durri apenas sorriu e agradeceu. Por sua causa, senti algo especial. "Não precisa se sentir culpada", disse ele, entregando a Suzy um presente como despedida. Com isso, Durri saiu silenciosamente dessa história de amor, tornando-se o garoto de coração suave e unilateral na memória de todos. Na festa de formatura, todos se divertiam com seus parceiros, e Suzy, ao observá-los, sentia-se um pouco solitária. Ela deixou o local em silêncio e, sem planejamento, acabou novamente na mesma galeria. Lá em frente à sua obra de arte, havia uma silhueta familiar, Zion. Ao vê-lo, o coração de Suzy acelerou, mas sua reação foi clara. "Você desapareceu, então por que não some de vez? Por que vem aqui e agita meus sentimentos novamente?" Zion não tinha resposta, apenas ficou em silêncio, com a cabeça baixa. Quando Suzy olhou para ele, notou a mesma pulseira que ela havia feito para ele em sua mão. Naquele momento, Suzy percebeu que seu coração ainda pulsava por Zion. Um momento de tranquilidade passou entre eles, e então Suzy gentilmente segurou a mão dele.
Zion sorriu suavemente, um sorriso genuíno que há muito não se via. E desta vez, foi Suzy quem o beijou primeiro. Com aquele beijo, seu amor recomeçou, dando início a um relacionamento doce e gentil. Mesmo agora, às vezes as garotas tentavam flertar com Zion, mas ela aprendeu a recusar educadamente. O ex-quebra-coração agora era verdadeiramente leal ao seu amor. E com Suzy, sua vida retornou ao mesmo ritmo familiar, provocador e amoroso, onde seu romance brincalhão ganhava vida mais uma vez. Com isso, essa história chega ao fim.